essa capacidade mimética do brasileiro, somada a uma certa dificuldade de percepção, e que não é bem uma dificuldade de percepção, cria então um ambiente de confusão e de camuflagem e de falsificação, que é uma coisa assim alucinante, no qual você não consegue nem mesmo se orientar. Praticamente todas as discussões públicas no Brasil, isso vai desde a discussão acadêmica, passando pela discussão de mídia, chegando até as discussões por internet e até as discussões em ambiente familiar, discussões domésticas, né? Cria um ambiente absolutamente alucinatório, no qual você desfazer as confusões se torna materialmente impossível pelo número delas. Tá certo? Então, esse fenômeno é assinalado como uma coisa caracteristicamente brasileira, porém, evidentemente, um artigo sendo uma coisa escrito curto, e os escritos no jornalismo brasileiro são cada vez mais curtos, não dá para explicar exatamente a que eu estava me referindo quando falava de uma dificuldade de percepção, ou erro de percepção. Na verdade, não é isto. Eu dei a entender ali, mas não pude explicar com mais detalhe, que se tratava de uma espécie de hiato entre o que o sujeito percebe e o que ele consegue exprimir. Nós não nascemos com a capacidade inata de expressar o que nós vemos, de expressar a nossa própria experiência. Essa é uma coisa que tem que ser aprendida. E ela só pode ser aprendida através da mediação de de uma herança cultural, vamos dizer, que se interpõe entre você e a sua experiência, o seu mundo sensível, o mundo material que você apreende, né, lhe fornecendo uma série de instrumentos para transmutar uma coisa na outra. Quer dizer, o processo de verbalização da experiência não é automático, não é natural. O aprendizado dele é muito complexo e esse aprendizado é impossível, vamos dizer, sem um mediador. Esse mediador é, em primeiro lugar, o seu próprio ambiente familiar, são as pessoas que te ensinam, são os seus professores, a herança cultural, etc, etc. E, no Brasil, o aporte que você recebe dessa herança cultural é muito pobre. Quer dizer, nós temos um caso que nós podemos chamar de privação cultural generalizada. As pessoas não recebem o apoio necessário da herança cultural para que elas possam trabalhar verbalmente a sua própria experiência. Não recebem em dois sentidos. No sentido de que, quantitativamente, o material recebido é pobre. E qualitativamente, os esquemas recebidos são extremamente repetitivos, porque estão vinculados aos interesses, vamos dizer, vamos chamar elite cultural, elite intelectual do momento, que nós sabemos o que é. Então, e, em terceiro lugar, não recebe esse aporte cultural devido, porque a educação no Brasil é feita em moldes copiados de um cidadão chamado Jean Piaget. E o Piaget, assim como outros educadores que influenciaram muito a escola no Brasil, uma característica marcante da obra do Jean Piaget é que ele passa a vida tentando descrever o modo de aprendizado das crianças, e ele só leva em consideração dois elementos. De um lado, a criança, quer dizer, o sujeito do processo de aprendizado, e do outro lado, o mundo, o objeto. Como se a relação da criança com o mundo fosse uma coisa direta. Quer dizer, veja, ele é um educador que não sabe que existem professores, né? Então é claro que a educação baseada, essa descrição era, embora em si mesma possa ser exata, ela salta um elo do processo causal. É como você descrever, por exemplo, o fato de que toda vez que você aperta um botão ali acende a luz. Tá certo? E você está omitindo que entre o botão e a luz, né, existe uma usina elétrica, existe toda a rede de fiação, etc, etc, etc. Então, não está errado você dizer que toda vez que aperta o botão acende a luz, se apertar de novo apaga. Tá certo? Mas é um processo causal visto de maneira, pode ser descrito com exatidão, só com esses elementos, tá certo? Mas
ele é fantasmagórico, ele é totalmente fictício. Então, isso quer dizer que o mundo educacional do Sr. Jean Piaget é um mundo fictício. É um mundo onde existe mais uma criança e existe um mundo do outro lado. Tá certo? E a criança sozinha tem que fazer o serviço todo como se fosse uma espécie de Robinson Crusoe, com a diferença que o Robinson Crusoe, quando ele cai na ilha, ele já traz todo o aporte da sua cultura. Ele tem arma de fogo, ele tem livros, ele tem instrumento, tem machado, um martelo, uma serra, quer dizer, ele traz toda a civilização consigo, e a criança do Jean Piaget não. Então, o Piaget leva ao extremo a concepção materialista, onde só existem duas entidades igualmente materiais, uma que é a criança, outra que é o mundo. Tá certo? E é claro que essa educação tem que ser um fracasso, ela é uma deformidade, tá certo? E acontece que todo mundo que no Brasil tem menos de, digamos, 50 anos, foi educado mais ou menos nessa base. Então, é claro que nessas condições, o aprendizado, a absorção da tradição cultural é uma absorção diminuída, criando um estado de privação. Então, essa absorção, na verdade, acaba se limitando à aquisição de uma série de automatismos lógicos, gramaticais e semânticos que o sujeito vai repetir pelo resto da vida e ele vai dizer que achar que aquilo é pensar. Na verdade, ele está muito distante do que seja pensar e mais ainda do que seja aprender. Tanto que nós vemos que o fato que eu observei inúmeras vezes no Brasil. Quando você expressa uma opinião qualquer, dá uma ideia qualquer, as pessoas querem rebater ou querem discutir isso, a primeira coisa que elas fazem é montar frases. Não é jamais examinar a sua experiência real. Ora, se eu estou falando uma coisa desde a minha experiência real, e nós sabemos que nunca é possível você expor toda a experiência real, você dá um esquema simbólico que subentende toda uma retaguarda de experiência, né, interior, subentende toda uma vida interior. Então, quando você emite aquilo, você espera que o seu interlocutor tenha uma experiência similar, que ele possa evocar de modo a fazer uma analogia com o que você está falando. E, portanto, haver uma sintonia entre o que está sendo dito e o que está sendo ouvido. E eu reparo que, em geral, isso não acontece. Em parte porque a maioria das pessoas não tem essa experiência interior e, portanto, nem sabe do que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando, mas não do que. Então, não havendo a retaguarda, então é como se fosse assim. A comunicação ela vem de uma experiência muito ampla e ela condensa aquilo em 2 ou 3 fórmulas verbais, que são o que você pode explicar no momento. Então, forma como se fosse uma cunha ou um triângulo. Né? E, do outro lado, deveria se formar um triângulo equivalente, em sentido contrário. Não é isso? Quer dizer, eu venho da minha retaguarda de experiência, condenso numa frase, o indivíduo ouve aquela frase e ele desdobra aquilo de acordo com a sua experiência anterior, formando como que 2 triângulos que se encontram na ponta. Né? O que acontece é que quando eu solto ali o meu triângulo, ele bate numa superfície. Tá certo? E não tem aprofundamento, não tem retaguarda. Tem só a combinatória imediata de frases de aprovação ou desaprovação. Isso aí não tem nada a ver, vamos dizer, com o fato do sujeito gostar ou não gostar do que eu estou falando. Okay? Aqueles que gostam e aprovam também estão raciocinando do mesmo modo. Né? O fato é que então, nessa condição não se cria a comunicação efetiva, e muito menos pode haver um intercâmbio, né? uma troca de ideias. Né? Tinha um amigo meu, falecido, Daniel Brilhante de Brito, que costumava dizer assim: fulano me convidou para uma troca de ideias, mas eu não fui porque eu ia sair perdendo na troca. Então, isso realmente acontece comigo. Né? Pessoas que puxam discussão, puxam conversa comigo, em geral, assim. A experiência interior delas é pobre, às vezes quase nula. O que há é apenas a reação verbal imediata ao que eu estou falando. Quer dizer, se tu ouve a frase, ele
imediatamente produz outra combinação. Então a reação é puramente verbal, epidérmica. Isso aí, vamos dizer, para quem escreve, para quem leciona, é uma coisa assim tão decepcionante, né? Porque a comunicação efetivamente não se deu.